Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez, pessoal, mais um vídeo do Uno aí no canal. No último vídeo a gente fez a instalação da iluminação interna lá dentro do Uno. Ficou bacana pra caramba. No último vídeo eu mostrei pra vocês como que eu fiz a iluminação interna aqui. Essa iluminação de pé aqui, lâmpada de cortesia, junto com a iluminação do teto ali. Deu uma cara diferente pro carro. E também a gente colocou um efeito diferente na iluminação. Não é só uma iluminação de LED, quando fecha a porta apaga. Eu fiz um circuitinho aqui com capacitor e com resistor. Um circuito bem simples, expliquei bem direitinho lá no vídeo, pra fazer o efeito de quando você fechar a porta, a lâmpada ia apagando gradativamente, ela não apagar de repente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela acende rápido e quando eu fecho a porta, ela vem apagando gradativamente para dar esse efeito aí que eu achei legal e achei fácil de fazer. E acabei mostrando pessoal como que eu fiz e a facilidade que é replicar esse efeito aqui na hora da instalação no carro. Mostrei também o esquema da instalação com os interruptores de porta, tanto de um lado aqui, ó, quanto do outro lado. No vídeo eu tinha acabado de perder o interruptor, mas acabei achando aqui no chão da garagem, estava no meio da extensão, mas enfim, já instalei e aí fica dessa forma. Toda vez que a porta abre, a luz de pé, junto com a iluminação do teto aqui, acendem. Quando a porta fecha, elas apagam gradativamente. No caso aqui, como eles estão feitos no mesmo circuito, eu posso fechar a porta de cá, enquanto aquela de lá não foi fechada, a luz não vai apagar. Mas a intenção desse vídeo aqui é outra, também é no interior do carro, mas é outro ponto que eu queria mostrar para vocês. Futicando aqui um pouco mais com relação a essa parte do painel do carro, eu prestei atenção que o volante do carro, originalmente, ele é um pouco voltado para cima. Ele é bem na direção do motorista, mas para ser mais cômodo na hora de dirigir, principalmente porque o carro não tem direção hidráulica, eles voltam o volante um pouquinho mais para cima, até porque para passar mais fácil a perna aqui embaixo. Porém, verificando aqui por dentro, na parte de instalação do volante, eu descobri que com uma modificação bem simples, você consegue baixar um pouco mais o volante, coisa de 2 dedos ou 3, e o volante fica muito mais, eu diria, esportivo assim, fica numa posição mais de cockpit, do que uma posição mais voltada para um tipo de um caminhão, alguma coisa assim. A diferença pode parecer pouca, mas na hora que você está dirigindo o carro, você sente e dá uma diferença muito grande. Então eu vou mostrar para vocês como que faz a modificação. É coisa simples, vai precisar só de umas porquinhas, de umas ruelas, e a gente vai folgar uns parafusos ali, vai fazer essa modificação no volante aqui, na altura do volante. Vou mostrar para vocês a diferença que vai dar nessa modificação, que é simples, fácil de fazer, qualquer um pode fazer. Eu acredito que é replicável para qualquer outro carro, apesar do Uno que tem um esquema que pode ser diferente de um Gol ou de um Celta, de alguma coisa assim, mas acredito que a maioria dos carros tenha um sistema um pouco parecido com o que vocês vão ver aqui no Uno. Então, se vocês montarem essa parte da capa aqui e procurarem, acho que dá para também fazer uma modificação com os mesmos princípios em outros carros também. Tem carros que o volante até é mais levantado que o do Uno, beleza? Então vou seguir aqui no vídeo, vou mostrar pra vocês o que precisa fazer para fazer essa modificação. E aí a gente faz a modificação e eu mostro a diferença que vai ficar com o volante original, que tá dessa forma aqui, do que com o volante rebaixado. Beleza, pessoal, aqui no meu caso a capa está instalada provisoriamente, mas no seu caso você vai ter que desmontar a capa aí. Ela tem uns parafusos por baixo aqui e ela é bem encaixada. Eu vou desmontar aqui porque a primeira coisa que eu preciso fazer é remover essa capa aqui que dá o acabamento ali na coluna de direção, para eu poder acessar ali os parafusos que travam a coluna de direção na estrutura do carro. Quando tiver removido as capas aqui do volante, a gente vai ter acesso aqui à parte de ignição do carro, onde tem o miolo da chave, tem a fiação toda aqui. Se você prestar bem atenção, essa parte da coluna de direção, ela tem um rolamento e ela é parafusada na estrutura do carro por 4 parafusos. Um deles é esse daqui, ó. Tem um outro parafuso bem aqui e 2 ali embaixo. A gente vai trabalhar com esses parafusos. Dá pra ver que eles têm um pouquinho de rosca sobrando ainda. Então a gente vai trabalhar justamente nesse pouquinho de rosca que tem sobrando. A gente vai dar uma folga e vamos colocar um calço justamente ali. Então a gente vai descer o máximo que a gente conseguir aquela porca ali, ó. Principalmente as duas da frente aqui. Não muitas de trás, mas principalmente essas duas da frente. Esse aqui e este outro aqui. Eu já mexi neles pra fazer o teste pra ver se ia dar certo. Então por isso tá sem arruela. Então o que eu vou fazer é folgar. O volante vai tender a dar uma descida para frente. Eu vou colocar uma porca, que é justamente o tamanho que eu preciso ali, como se fosse um calço, como se fosse uma bucha, né? Na verdade eu vou botar 2 arruelas, uma em cima e uma embaixo, uma porca no meio, para calçar direitinho, para dar um aperto legal também. E aí depois eu vou voltar a apertar. E é simplesmente isso. Parece uma pequena diferença aqui, mas como a alavanca aqui é muito grande, quando chegar aqui no volante, a gente vai ter uma diferença de mais ou menos uns 2 a 3 dedos de diferença com o volante para baixo. Aí você consegue regular. Se você diminuir essa distância ali, não descer muito, você consegue ver o ponto que fica bom para suas pernas passarem aqui. Aqui eu tenho bastante espaço para minha perna, pode parecer que não, mas dá para passar a perna tranquilo. Então eu vou fazer essa modificação e eu mostro para vocês como que vai ficar o resultado final. Beleza, pessoal? Folguei aqui, ó, já tirei as 2 porcas da frente e folguei um pouco as 2 porcas de trás, justamente para dar uma folga e eu consegui abaixar aqui a estrutura da coluna de direção. Aí agora eu vou inserir aqui, ó, antes da parte da coluna, uma porca com 2 arruelas, exatamente essa daqui, ó. Eu vou colocar uma arruela primeiro para dar um encosto lá, uma porca exatamente igual a que tinha ali
e outra arruela embaixo, dessa forma. Eu acho que vai ficar no tamanho que eu quero ali e vai dar a conta certinha. Aí depois, por último, eu vou inserir a porca original que tinha uma arruela de pressão, igual essa daqui, ó, que ela vai dar a pressão e vai evitar que a porca venha bambear mais pra frente, e uma porca comum, igual a porca que estava ali, né? A própria porca que estava ali eu vou reutilizar. Eu pensei em utilizar uma porca desse modelo aqui, ó, que é a porca autotravante. Ela tem essa parte aqui na ponta dela, que é como se fosse um plástico, e ela adere ali na hora de você tarrachar e evita que desparafuse, que a porca venha bambear com o tempo. O efeito é praticamente igual quando você usa essa arruela aqui. Porém, quando você vai usar esse tipo de porca aqui, você precisa que a rosca chegue até o final. E dependendo do caso ali, pode ser que não tenha até o último fio de rosca, que não interfere muito na parte de aderência ali da porca no parafuso. Mas sem o último fio de rosca aqui, é impossível dessa porca fazer o efeito que ela tem. Então, utilizando essa arruela aqui, a gente consegue ter o mesmo efeito sem preocupar que tenha todos os fios de rosca rosqueados ali no parafuso. Mas a intenção é que rosqueie todos os fios de rosca. Só num caso extremo que você queira baixar o máximo possível, aí sempre é recomendado usar essa daqui, que vai ter o mesmo efeito e não precisa chegar até o último fio de rosca. Beleza? Então vocês viram aqui, baixei tudo, agora eu só vou colocar os calços e depois apertar de novo. Só que antes de parafusar aqui, eu só vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia da diferença que dá na regulagem do volante aqui, só fazendo aquela pequena alteração ali embaixo, o tanto de altura que o volante consegue baixar, ó. Aqui ele estaria na forma que ele vai ficar com a regulagem, mas a forma original seria isso daqui. Olha a diferença para vocês terem uma ideia com relação ao nivelamento dele ali com o painel e tudo mais, ó, quanto que você consegue descer o volante para ele ficar mais direcionado ao motorista. Isso daqui na hora de dirigir dá uma diferença enorme, dá uma sensação muito mais esportiva pro carro, principalmente pro Uno, que não tem nenhuma regulagem, né? Um carro mais baixo não tem regulagem nenhuma, então dá para fazer essa regulagem fazendo isso que eu mostrei para vocês e você consegue baixar o volante. Esse aqui no caso é o máximo para ter todos os fios de rosca aqui, ó, parafusado no parafuso. Dá para ver que até o parafuso transpassou um cadinho a rosca, então tá super tranquilo, tá ligado? Então vou fazer dessa forma, eu quero que fique nessa altura mesmo. Se eu achar que a minha perna tá esbarrando muito, ó, que tá sobrando espaço aqui, acredito que não vai ter problema, até porque meu banco aqui tem regulagem de altura, que é o banco do Up que a gente instalou no Uno. Eu posso ainda diminuir o calço ali, pegar uma porca menor, ou então outro material, uma bucha de ferro mesmo, e diminuir aquela distância ali, que vai diminuir aqui a altura que o volante vai descer, ó. Mostrar de lado aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Olha a diferença que tem na regulagem do volante, ó. Forma original, a forma que vai ficar. Na hora de dirigir é notável essa diferença. Agora eu vou terminar de colocar os calços ali e mostro pra vocês como é que vai ficar. Beleza, pessoal, já instalei ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Uma arruela, a porca e outra arruela, tá vendo? E aí por baixo já vem a arruela original com a porca travante, né? E uma arruela para assentar. Eu coloquei as duas arruelas justamente para dar o tamanho que eu queria e para assentar melhor, apoiar melhor tanto o suporte aqui da coluna de direção na estrutura do carro. Esse calço eu só coloquei na frente, atrás tá normal, eu só bambiei para dar a folga para eu conseguir e agora eu vou apertar tudo de novo. Um detalhe aqui, na parte de cima aqui, ó, existe uma espécie de bucha ou calço, sei lá como é que chama isso. É como se fosse plástica, entendeu? E eu acredito que ela serve para dar mais assentamento ao volante e evitar qualquer tipo de movimentação do volante nessa direção aqui, ó. Mas vocês viram que eu só apertei lá atrás, aqui tá bambo, ó, tô mexendo na mão, tá vendo? E o volante já tá travadão, então eu acho que não vai fazer diferença, porque como ela fica encostada ali na parte de cima ali, ó, quando você abaixa o volante, ela não está encostando mais. O ideal é fazer uma igual a essa, porém um pouco mais grossa aqui, justamente para sentar melhor no volante. Se você quiser fazer, né, quiser colocar lá, eu não vou fazer no meu caso, vou conectar essa daqui lá e vai ficar dessa forma, porque tá bem travado. Agora é só apertar as duas porcas da frente. Acho que vai ficar top, não vou ter problema quanto a isso, mas se alguém quiser fazer, a dica que eu dou é utilizar esse tipo de material aqui, ó, que chama Teflon ou Nylon, vai depender do lugar, mas eu acho que as duas coisas são iguais, é um tarugo de nylon. Você compra isso por diâmetro, né, ele tem um diâmetro dele aqui, e por comprimento. Não é muito caro, eu acho que esse tarugo aqui era grande, eu paguei R$6, então é baratinho, e você consegue fazer esse tipo de peça aqui, nesse material aqui, com o aumento aqui que você precisa, justamente para assentar melhor lá. Mas no meu caso aqui eu não vou utilizar, vou deixar guardado ali. E se porventura, num futuro, eu tiver algum problema de bambear as porcas ali, já é errado, né? Porque não pode bambear as porcas, mas se porventura eu achar que precisa mesmo, mas acho que não, aí eu vou tentar fazer isso daqui, que eu consigo serrar ele na serrinha, entendeu? É como se fosse um plástico, só que bem duro, tá vendo? Quase que o mesmo material
desse calçozinho que tem aqui original, só que não vai ter a travinha em cima. Mas enfim, vou instalar esse lá, deixar ele lá só para não perder, mas o meu vai ficar dessa forma aí, com o original aqui sem encostar. Vocês vão ver que fica uma espécie de um vão aqui em cima, aqui assim, mas não vai fazer diferença, que é só um encosto mesmo, é só um apoio. A parte do rolamento é justamente essa parte aqui e não vai ter folga nenhuma se você fizer dessa forma que eu falei. Apertar direitinho, vai dar certinho. Então vou terminar de apertar aqui e mostro pra vocês o resultado final. Beleza, pessoal, finalizado ali, ó, já montei a capa tudo, dá um acabamento bem legal aqui por cima, ó. Quase não aparece ali que o volante descia um pouco. É claro que vai dar uma diferença aqui, né? Provavelmente esse acabamento antes era encostado, não prestei atenção. Mas isso aí é pouca coisa, some praticamente é imperceptível. O volante já desceu, já fechei todo o acabamento, tá fixo, ó. Vou pegar aqui, ó. Não tem folga nenhuma, nem pra cima, nem pra baixo. Então tá bem fixo. Aquela parte de cima ali, aquela encosto ali, praticamente pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Desde que apertado direitinho as porquinhas e tudo e verificar, né? Eu ainda não andei no carro. Então depois que o carro funcionar, a gente vai andar no carro tudo direitinho, mas quase 100% de certeza que não vou ter problema com relação a isso mais pra frente. Entrando aqui no carro, o modo de pilotar ficou dessa forma, o volante desce um pouco, né? Acredito que desceu de 2 a 3 dedos aqui, quase isso. Dá pra ver aí nas filmagens, eu acho. O volante fica bem direcionado ao peito do motorista aqui, do piloto, tanto faz. Era mais ou menos essa modificação, bem simples, bem fácil de fazer, rapidinho dá pra fazer. Você trabalha naquela folga ali que sobrou do prisioneiro, que tem ali de fixação. Depois é só montar tudo no lugar e pronto. Fechando aqui, ó, dá pra ter uma ideia. Continua tendo a visualização, tá certo que o meu painel ali tá meio cambaleado, né, tá meio de lado, mas continua dando para ver a visualização e regular a altura de acordo com o seu estilo de pilotagem, o jeito que você mais gosta e também com a altura do banco aqui, ó. O meu banco tem regulagem de altura, igual eu falei, então qualquer coisa, se tiver difícil de passar a perna, eu posso abaixar o banco ou voltar ali e tirar um pouco do calço que eu coloquei. Eu coloquei justamente as duas arruelas para assentar melhor na hora que apertar, encostar melhor, e ó, não tem folga, ó, nem para um lado nem para o outro. Se tiver folga, é melhor verificar antes, né? Porque provavelmente é o rolamento que tem ali que dá uma folga assim com o tempo. No meu caso aqui não tem, não sei com quanto tempo isso daí dá folga, mas acredito que é duradouro, porque o meu carro aqui é 2002 e acredito que nunca ninguém mexeu nesse rolamento aí, beleza? Mas então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. A intenção é mais trazer essa ideia aí que eu tive, compartilhar com vocês essa modificação que é bem simples. Qualquer um que tiver Uno aí dá pra fazer exatamente o que eu fiz. Eu acredito que os Unos, desde os mais antigos até esses modelos mais novinhos aqui, que são os últimos que saíram, né? Eu acho que além desse ainda tem mais um, mas aí acabou. Compartilham do mesmo sistema ali da coluna de direção. Então o que eu fiz aqui no meu você pode replicar no seu aí, que dá pra fazer também. Mexendo na espessura ali da porquinha você consegue regular a altura do volante e é muito fácil, simples de fazer e dá uma diferença bacana. Mas então é isso, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram disso, eu gostei. Se gostaram, não estão inscritos no canal, se inscreva aí que tem muitos vídeos bacanas. Até o próximo, valeu!